porque a gente está lutando pelo mesmo objetivo. É aquilo que ele quer voltar rápido para o campo, e eu também eu quero que ele volte rápido para o campo, mas eu quero que ele volte para o campo e não volte, né, lesionar novamente. Hoje em dia já não é mais assim, tem que ser desse jeito porque eu estou mudando, eu estudei e acho que deve ser melhor dessa maneira. Então, a era da informação aí traz, né, se você estiver falando alguma bobagem, facilmente o cara vai descobrir procurando na internet, ou enfim. A fisioterapia vem a ajudar ele a entrar dentro do processo de treinamento o mais preparado possível para aquela atividade, para que ele não venha se lesionar e até mesmo ter uma performance boa. O convidado hoje é o Jonas Pires, ele é fisioterapeuta do Cuiabá, time que há 20 anos estava nascendo e hoje já está aí disputando o Brasileirão entre os grandes. Nós vamos conversar sobre a sua trajetória, claro, sobre o dia a dia do fisioterapeuta dentro do clube e sobre algumas curiosidades da área também. Então, se você ficou interessado, fica ligado e vamos para o vídeo. Jonas Pires, gostaria de começar agradecendo a sua presença aqui no meu canal Carreira Futebol. Seja muito bem-vindo. E eu gosto de começar pelo começo, ou seja, sobre a sua formação acadêmica, né? O que você estudou e onde você estudou também, né? Fala, Renan. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Tá? Fico feliz em poder compartilhar um pouquinho aí da minha trajetória. Eu me formei na Universidade Estadual de Londrina em fisioterapia. Então, sou fisioterapeuta, né? Sou natural de São Paulo, mas eu fui para Londrina e fiz faculdade na UEL. Lá em Londrina mesmo, também na Universidade Estadual de Londrina, eu fiz uma residência em fisioterapia traumato-ortopédica. Então, é um programa de residência vinculado ao hospital universitário. Então, é uma especialização no caráter de residência, com uma carga horária bem grande, assim, né? São 2 anos de trabalho. Precisa ser feito um concurso, né, para entrar. E aí, acabando a faculdade, eu já, no último ano da graduação, eu prestei esse concurso, daí passei, assim, terminei a faculdade e já continuei na mesma universidade ali, mais ou menos nos mesmos corredores, por mais 2 anos. E aí, depois, aí eu fui para o mercado de trabalho de verdade mesmo, eu comecei a trabalhar com futebol, que é a minha atuação até hoje. Boa. E é isso que eu ia perguntar agora, como foi essa transição, né? Como é que você chegou até o futebol? Como que foi a sua trajetória profissional? Boa parte, né, da minha chegada no futebol, ela tem a ver com aquilo que eu construí dentro da graduação, né? Então, fiz parte de projetos de pesquisa, de extensão, que eram vinculados à parte de fisioterapia esportiva, e um desses projetos, né, nós realizávamos as atividades de fisioterapia esportiva num clube chamado Junior Team, que era lá da cidade de Londrina. E aí lá eu conheci uma galera, né, que hoje atualmente trabalha com futebol. E aí um dos amigos, né, que na época ele fazia parte da comissão técnica lá do Junior Team, ele era acadêmico do curso de esporte lá da UEL. Quando eu terminei a residência, o Londrina precisava contratar mais um fisioterapeuta, né, que era para ser responsável pela base na época. E aí, dentre os nomes que surgiram lá, ele me indicou. E aí fiz parte de um processo seletivo, entrei no clube em 2018. E aí foi uma trajetória lá no Londrina, foram 5 temporadas. Mas, assim, a oportunidade, eu acredito que ela tenha nascido a partir da rede de contatos mesmo, que eu construí dentro da faculdade. E aí os projetos que eu fiz parte me facilitaram com relação a isso. Você falou que ficou 5 anos no Londrina e hoje você está no Cuiabá, né? Isso. Eu vim para cá no final do ano passado, né? Então, em dezembro de 2022, nós estávamos de férias lá em Londrina, né? Após a Série B. Que lá em Londrina eu comecei na base, né? Do clube, só que depois eu fui para o profissional, fiquei responsável pela fisioterapia no profissional. E aí, após o término da Série B, apareceu um processo seletivo aqui no Cuiabá. Então, esse aí foi o desafio de sair de Londrina, que já era uma cidade no qual eu já estava já há 10 anos. E aí, aceitei o desafio de encarar algo novo, vim para cá, responsável para iniciar o processo do Departamento de Fisioterapia no Cuiabá na base, que ainda não existia. Então, vim com essa missão e estou aqui há 9 meses, está sendo uma excelente experiência. Muito bom. O Cuiabá é um clube bem jovem também, né? Sim. Então, conseguiu aí uma ascensão aí à Série A de maneira muito rápida.
e as forças realmente elas eram direcionadas para a parte profissional, né? Então, a categoria de base do Cuiabá ela ainda não tinha muita tradição, tanto na participação de competições, quanto até mesmo no número de profissionais, né? Acho que isso bem relacionado, na verdade, às competições que eram disputadas. Só que hoje o Cuiabá disputa competições nacionais em todas as categorias, então assim tem um fluxo, uma movimentação de atletas bem alto. Então houve a necessidade de, realmente de dar um suporte maior, né, para os atletas da base. E aí eles investiram, né, investiram em estrutura. Eu estou aqui agora hoje no espaço físico da fisioterapia, que foi construído após a minha chegada. Quando eu cheguei não tinha essa sala aqui, não tinha os equipamentos que tem, não tinha a mobília que tem. Então, assim, realmente está tudo novo, tudo começando e fazer parte realmente do projeto, né? Ajudar a desenhar algumas coisas, a explicar mesmo a necessidade que a gente tem de ter alguns recursos, está sendo bem, uma experiência bem enriquecedora. Pô, muito legal. Qual você diria que são os maiores desafios da sua profissão? Cara, da profissão no geral, assim, a fisioterapia como um todo é uma profissão muito nova, né? Então, são poucos anos de profissão da fisioterapia, e aí trazendo a fisioterapia para a área esportiva e no futebol, fica mais novo ainda, né? Então, a gente vai ver os fisioterapeutas trabalhando com futebol, principalmente a partir da década de 90. Então, assim, são pouco mais aí de 30 anos ou 30 anos de profissão, né, de atuação do fisioterapeuta no futebol. Então, assim, é uma profissão que teve que enfrentar várias barreiras, né, nesse trabalho de integração com os outros profissionais da comissão técnica, para conseguir mostrar o valor, para conseguir mostrar tudo que a fisioterapia poderia trazer, não só na parte de reabilitação das lesões, né, mas também contribuir com a performance mesmo. Então, vejo hoje a fisioterapia atravessando aí algumas barreiras, né? Temos grandes amigos aí que têm enfrentado isso com todo empenho mesmo e coragem, e hoje tem alcançado aí posições de destaque, né, dentro dos clubes e até mesmo da comissão técnica, né, posições de liderança do departamento de saúde, por exemplo. Então, eu vejo a fisioterapia ainda como algo que está começando. Eu acho que tem muito espaço ainda para fisioterapia dentro do cenário do esporte e também do futebol. E, para mim, eu acho que isso é um desafio que não só da profissão, mas meu particular, também é seguir desbravando isso daí, buscando meu espaço. Muito bom. A relação entre os fisioterapeutas e os jogadores, ela tende a ser uma relação muito próxima, assim, né? Como é que você constrói essa relação? Principalmente a questão de confiança, né? Que vocês vão trabalhar juntos ali, visando recuperação e outras coisas. Cara, eu acho que dentre os profissionais envolvidos na comissão técnica ali, acho que a fisioterapia é o que passa mais tempo ao lado dos atletas, né? Então, apesar do contexto do treinamento e viagens, todos nós temos as nossas relações com os atletas, porém, quando a gente fala dos atletas lesionados e até mesmo aqueles que não estão lesionados, mas fazem toda a parte de manutenção, a gente passa horas, né, junto com eles. Então, de certa forma, a gente acaba se aproximando e, lógico que não confundindo as coisas, cada um, né, nós temos as nossas responsabilidades, isso faz parte da profissão, mas esse processo de confiança e de conexão mesmo entre o profissional ali, o fisioterapeuta e o paciente atleta, no caso, ele é de extrema importância para que a gente realmente tenha um sucesso no tratamento proposto, né? Então, existe um termo chamado aliança terapêutica, que nada mais é do que, de fato, essa conexão que há entre o paciente, né, o atleta e o profissional, e juntos, né, fazendo parte ali os dois, construindo o processo de reabilitação. Então, hoje em dia já não é mais assim, tem que ser desse jeito porque eu estou mandando, eu estudei e acho que deve ser melhor dessa maneira. Então, a era da informação aí traz, né, se você estiver falando alguma bobagem, facilmente o cara vai descobrir procurando na internet ou, enfim, estudando mesmo. Então, né, quando a gente fala principalmente dos atletas profissionais, a gente pega aí níveis culturais diferentes, atletas que já estão já rodados, já vivenciaram muitas coisas, e os atletas jovens talvez ainda um pouco mais imaturos mesmo, né, com relação a alguns assuntos. Porém, a gente tem que se ajustar, né, no lugar onde a gente está e falar a língua da pessoa que está ali nas nossas mãos.
E aí, com relação a essa relação mesmo dos atletas com nós, né, fisioterapeutas, ela precisa ser algo próximo o suficiente para que eu consiga vender a ideia para ele comprar a minha ideia, e aí junto a gente construir o caminho ali, porque a gente está lutando pelo mesmo objetivo. Né? Aquilo que ele quer voltar rápido para o campo, e eu também eu quero que ele volte rápido para o campo, mas eu quero que ele volte para o campo e não volte, né, lesionar novamente. Então, assim, existem algumas fases que a gente precisa respeitar, que a gente precisa ter paciência, e nessa construção, assim, de explicação, né, do meu raciocínio, por que eu vou escolher aquele exercício, por que eu planejei aquela série de atividades, né, acho que tudo isso tem que ser bem claro, e entendendo os diferentes contextos, né, como eu disse, né, os diferentes perfis dos atletas. Então, se eu estou falando para um atleta de 35 anos, se eu estou falando para um atleta de 15 anos, se eu estou falando para um atleta que já tem uma experiência com lesões prévias, né, já tem um histórico de lesões grandes, ou aquilo ali está sendo algo novo para ele. Então, acho que se adequar a cada atleta, né, o perfil de cada atleta, e fazer com que ele compre a minha ideia, né, e a gente, pelo menos ali naquele momento, no ambiente de trabalho, esteja conectado, cara, para mim isso é fundamental. E eu vejo isso dentro da profissão. Acho que a fisioterapia acaba sendo um dos profissionais que passa mais tempo, e é de fundamental importância que a gente saiba conduzir, né, esse tempo aí, não só de atendimento, mas muitas vezes de conversa, e trazer ele, né, para um olhar otimista, né, de que as coisas vão melhorar. Às vezes eles ficam mais chateados por estar fora dos treinos, né, mas eu acho que isso é algo que faz parte da profissão da fisioterapia e é algo que a gente tem que alimentar cada vez mais e aprender sobre isso, né? Saber conduzir essas conversas, que eu acho que é algo positivo. Quando a gente fala de atleta de alta performance, ele ganha dinheiro com aquilo ali, né? Com o corpo dele. Então, ele está confiando ao corpo dele ali que está lesionado ou, né, num trabalho preventivo, que seja, ele está te vendo como um profissional que vai ajudar ele, muitas vezes, a ganhar dinheiro, ou a colocar o dinheiro dentro da casa dele. Né? Então, eu acho que é uma responsabilidade grande que nós temos, e eu tento fazer isso da melhor maneira possível, porque eu entendo. Então, eu tento entender o meio no qual eu trabalho. Né? Então, a indústria do futebol, o perfil de atleta que ganha dinheiro com o corpo dele, né? Executando aquele dom que ele tem. Então, entendendo, acho que o público, acho que a gente tem mais chance de ter sucesso. Na sua experiência, quais que são os erros mais comuns que os atletas cometem em relação ao cuidado com o próprio corpo? Essa pergunta vale muito a pena comentar, porque é uma busca constante, né? E cada vez mais no processo de educação aos atletas. Né? Então, infelizmente, ainda tem alguns atletas que se espelham numa época passada e acham que os vencedores do passado, né, da forma com que eles conduziam, hoje eles podem levar o mesmo tipo de vida que eles também vão vencer. E não é assim, porque o futebol mudou. Né? Então, o mundo mudou e o futebol mudou. Né? Então, algumas coisas são diferentes da década passada, que são diferentes da época lá de 1990, enfim. Então, assim, o perfil dos atletas ele tem que andar de acordo com o que o futebol atual ele exige. Então, assim, um dos erros muito comuns, é claro, é ele não cuidar do corpo dele em assuntos básicos, né? Por exemplo, os horários de sono, né? Então a qualidade do sono dele, os hábitos alimentares dele, a parte toda hídrica, né? Então eu estou trabalhando num lugar onde faz 40 graus, boa parte do ano é calor. Então assim, cara, se ele não se hidratar bem, é fato de que algo vai acontecer diferente na máquina que é o corpo dele. E alguns outros hábitos viciosos mesmo, como o alto tempo passado, né, a exposição ali do celular e ficar realmente com algumas coisas que não constroem nada, né, para ele ali, é realmente só um passatempo. Eu sei que a vida do atleta ela tende a ser regrada, tem horários, tem concentração, então assim eles abdicam de muitas coisas, né, em prol da atividade ali profissional deles. E assim, às vezes chega a ser entediante, né, o tempo de espera em algumas coisas, então desenvolve alguns hábitos. Porém, hábitos, né, como atleta, que eles precisam desenvolver hábitos atléticos, né? Então, o hábito de cuidar do corpo dele, seja entendendo as necessidades que ele tem. Todos os atletas que trabalham com
nós aqui, eles passam por uma bateria de avaliações quando eles chegam no clube e avaliações periódicas ali, até mesmo intertemporada. Então, assim, a gente tem os dados dos atletas, sabe os déficits de cada um deles, e a gente tenta ensinar eles a adquirir o hábito de pré-treino, fazer algo que auxilie ele ao treinamento, né? Então, assim, esse momento pré-treino é valioso. É comum, antigamente, você ter atleta que chegava faltando 5 minutos, ele pegava a roupa ali na rouparia, se trocava, colocava a chuteira, entrava dentro do campo com a chuteira desamarrada mesmo e vou treinar. Hoje em dia, o futebol não permite mais isso, né? Então, assim, a fisioterapia vem a ajudar ele a entrar dentro do processo de treinamento o mais preparado possível para aquela atividade, para que ele não venha se lesionar e até mesmo ter uma performance boa. Tende a mudar, né? Nós estamos vivendo também, tem que valorizar aqueles que estão sendo profissionais e cada vez mais estão crescendo, né, o número de profissionais dentro do futebol que estão aprendendo a cuidar do corpo, né, e realmente estão conseguindo performar mais, estão conseguindo prolongar a carreira. A gente vê atletas chegando em níveis altos de performance com idades mais elevadas do que tinha no passado, exatamente por entender isso. Atletas que realmente vou disputar um campeonato, né, numa liga que não tem tanta tradição ainda com relação a esse cuidado com o corpo, ele vai lá, contrata o profissional dele e leva junto, né, nutricionista, físico, preparador físico, enfim, ele monta a equipe dele, porque ele sabe que às vezes, dependendo do lugar que ele vai, não vai ter uma estrutura o suficiente para ele. Enfim, né, eu falo assim mais pela questão do entendimento do hábito que ele precisa cuidar do corpo dele, mas não só no sentido de exercícios que vão deixar ele forte e vai aguentar o treinamento. Não, hábitos atléticos, né? Rotina de saber que o corpo dele precisa estar preparado para aquela atividade e principalmente com relação à recuperação. Não adianta o cara correr, né? Gastar energia, e a energia que ele tá colocando ali para dentro do corpo dele muitas vezes é maléfica. Então, acho que esse é um grande erro dos atletas que tende a melhorar, porém alguns ainda estão deixando de viver algo maior por não ter entendido isso. Muito bom. Respondeu bem agora. Falei bonito. Próxima pergunta que eu queria te fazer: qual que é o momento mais marcante da sua carreira até hoje? A gente trabalha num esporte, né, competitivo, onde todo mundo busca sempre o título. Busca ser campeão, busca alta performance, né? E eu acho que os títulos marcam, assim. Então, acho que um momento bem marcante na minha carreira foi o meu primeiro título, né, trabalhando exclusivamente com o futebol. Era a categoria de base, né, na equipe sub-20 do Londrina, nós somos campeões estaduais, e foi marcado ali por um grande desafio ainda pessoal meu ali, foi ter que enfrentar uma reabilitação que naquele momento precisava ser acelerada para que a gente pudesse ter um jogador importante na partida, né, que era o segundo jogo da final. Então, para mim, foi o meu grande desafio ali profissional na época, e que me marcou muito, porque, de fato, a gente teve esse sucesso, o menino, na época, conseguiu jogar toda a partida, nós fomos campeões, e dentre várias coisas boas que eu já vivi no futebol, mesmo pouco tempo, eu acho que eu gostaria de destacar o primeiro título, assim, como um momento, foi bem legal, assim, foi marcante, jamais eu vou esquecer aquele primeiro título e da forma com que foi, com todo aquele desafio meu dentro daquela semana, que foi bem uma lembrança muito boa. É justo. E quais dicas você tem para quem quer trabalhar na área da fisioterapia esportiva, mais especificamente dentro do mundo do futebol? Cara, a dica que eu dou é buscar ser um bom profissional, né? Ser uma boa pessoa, buscar dar o melhor, sem preguiça, né? Levanta, né? Vai, corre atrás, busca a se aproximar das pessoas que já venceram na profissão. Talvez essas pessoas possam encurtar o caminho, né, de quem está começando. Então, assim, ter feedbacks, vai lá, conhece, se apresenta, manda mensagem, busca realmente, porque eu acho que o mundo do futebol, apesar de hoje em dia cada vez mais ser frequente os processos seletivos, isso é algo bem positivo, ainda as indicações, elas vão continuar sempre tendo um bom peso, né? Então, você se apresentar, você buscar se relacionar com as pessoas do meio, eu acho que vai abrir portas, né? Mesmo que seja em processo seletivo, mas vai te abrir portas, principalmente porque se você vai e conversa com uma pessoa que já vivenciou aquilo ali que você quer,
elas vai, de repente, te dar algumas sugestões, né, ou mostrar alguns caminhos que você ainda desconhecia. Tecnicamente tem que ser muito bom, mas também tem que ser bom nas relações, né? A gente não adianta eu ser o melhor aluno da graduação, ou ter feito a melhor pós-graduação se eu tenho dificuldade com me relacionar com as pessoas, né? Então, o que eu mais faço aqui é participar de reuniões, participar de conversas, né, seja com o treinador, com o diretor, com o atleta, enfim. Então, assim, se eu não souber fazer essas conexões, me relacionar bem, não adianta nada tecnicamente eu estar com o artigo mais atual na ponta da língua, ou ter sido, né, o melhor aluno da turma, eu não vou conseguir trabalhar no futebol. Então, assim, o pré-requisito ali do conhecimento técnico, ele é básico, né? Mas existem algumas outras habilidades que é necessário desenvolver. E para quem está começando, faça uma autoleitura, né? Busque se conhecer, ver as dificuldades que você tem e buscar melhorar, né? Porque o futebol vai exigir o nosso bom desempenho em várias áreas da nossa vida e não só o conhecimento técnico da profissão. Muito bom. Gestão de pessoas, né? Saber lidar com pessoas. Isso. Isso é o diferencial do futuro, assim. A pessoa que pode ter o conhecimento que for, igual você falou. Mas se ela não sabe lidar com pessoas, esquece. Ela não vai ser um bom profissional. Agora vamos a uma rodada de perguntas rápidas aí sobre curiosidades futebolísticas. Primeira pergunta que eu vou fazer, qual que é o seu jogador preferido? Lionel Messi. E a sua jogadora preferida? Marta, com certeza. Qual que é o estádio que você mais gostou de conhecer até hoje? Eu conheci alguns estádios já legais aí, alguns que foram palco da Copa do Mundo, mas o Allianz Parque foi um estádio moderno, foi bem legal conhecer. E o estádio que você sonha em conhecer um dia? Em qualquer lugar do mundo? Maracanã, ainda não tive o privilégio de pisar lá dentro. Boa. Qual que é o seu filme preferido? Até o Último Homem. Não sei se você conhece, mas um filme de guerra. Sim. Sempre que posso, eu assisto ele de novo. Com Andrew Garfield, né? É. Muito bom. Qual que é o seu esporte preferido depois do futebol? Cara, eu acho que eu não tenho um específico assim, né? Gosto de vários esportes. Eu vou falar atletismo aqui, porque acho que dentre as várias provas que tem dentro do atletismo, várias delas me chamam bastante atenção. Mas eu confesso que eu não tenho assim um específico. Eu gosto de basquete, gosto de vôlei, gosto de tênis. Eu acho que o futebol acho que está um pouquinho mesmo destoando aí em relação aos outros. Tá bom, vou aceitar. E qual que é o seu atleta preferido, assim, também? Não vale ninguém do futebol. Já que eu falei atletismo, eu vou falar o Usain Bolt. Acho que recordista como ele, colecionador aí de medalhas, é o primeiro nome que me vem aqui na cabeça, mas tem outros grandes atletas que eu admiro bastante. Eu estava falando com a minha esposa, eu fui e fiz as perguntas para ela, vamos ver se você me conhece. Aí eu fui falando para ela acertou a maioria das respostas. Mas essa do esporte, ela não sabe. Ela falou assim: acho que você não gosta de nenhum esporte. Eu sou pai de 2 crianças, né? Eu tenho um filho pequeno e tive uma filha agora recente. Então, esquece. Eu nem ligo a televisão. E quando liga é para assistir Patati Patatá. Qual superpoder você gostaria de ter? Essa aí é boa. Acho que teletransporte, acho que eu conseguiria me deslocar rapidamente e sair aqui da rotina para quebrar um pouquinho a rotina em outros lugares. Seria interessante. Essa aí está no top 3 aí das mais respondidas. Acho que todo mundo quer ter tempo, né? Acho que o teletransporte encurta a questão do tempo e aí acho que muita gente queria ter. Agora, a última pergunta que eu queria te fazer para fechar aí o nosso bate-papo é como você gostaria de ser lembrado? Essa pergunta é profunda, hein? Para fechar com chave de ouro. Eu procuro fazer o bem para as pessoas que estão ao meu redor, né? Então, acho que ser lembrado, já que a gente está falando no contexto profissional aqui, eu acho que ser lembrado, né, por pessoas que passaram pela minha vida ali, me viram como um bom profissional, se eu pude contribuir de alguma maneira com a carreira de um atleta, ou com os amigos, né, de comissão técnica, que por algum motivo, né, as horas que passamos juntos aí e alguma conversa que quer que seja tenha feito sentido para eles, eu acho que é algo que eu gostaria de que as pessoas levassem de mim, né?
mas eu acho que eu expando isso para a vida não só profissional, acho que é o que eu busco o bem, né, das pessoas que estão ao meu redor. Eu acho que quem me conhece sabe que eu sou um cara que sempre tento estar próximo e dar o suporte ali, o meu melhor. Então, acho que eu gostaria de ser lembrado dessa maneira, como um cara alegre, sorridente, e que parceiro mesmo, um cara que pode ser ponta firme, que pode contar comigo. Cara, queria te agradecer mais uma vez. A gente conversou ali rapidamente no Instagram, você aceitou na hora. A gente já combinou aqui de fazer. Tirar um tempinho do seu dia aí, corrido, que eu sei, para gravar aqui comigo. Então, fiquei muito feliz, muito obrigado. E fica à vontade para encerrar o nosso vídeo aí. Eu agradeço mais uma vez, Renan. Já vim acompanhando o canal, tive grandes amigos aí que você convidou, então já tinha, né, olhado já algumas entrevistas e, pô, estar no meio desses grandes profissionais que você já convidou aqui, para mim foi uma honra. Quando você veio me convidar, eu me senti realmente honrado, né, em estar fazendo parte, porque é um projeto legal que você tem, né? Acho que muitas pessoas têm curiosidade de saber o que acontece no mundo do futebol, e o que a gente vê na televisão não passa nem um pouco, né? Não retrata nem um pouquinho do que realmente é na prática. Então, acho que essa oportunidade que você está dando da gente estar falando um pouco mais do nosso dia a dia, eu acho que alimenta ainda mais, talvez, a vontade das pessoas que gostam de futebol em estar cada vez mais próximo, trabalhando com futebol, enfim. E eu fico aqui à disposição, né, para outras oportunidades, né? Fico aqui também para quem está nos assistindo, seja da área da fisioterapia ou não, eu fico aqui à disposição, é algo que eu gosto muito. Boa parte das perguntas que você me fez, eu acho que é algo que eu já falo tanto no dia a dia aqui do trabalho e nas experiências que eu tenho. Às vezes ministro curso, ministro algumas palestras e eu falo muito, né, sobre algumas coisas que eu falei aqui, que para mim é uma verdade. Então, faço aqui, né, o convite para todos que estão nos assistindo. Você que quer trabalhar com futebol, vai, corre atrás, vai valer a pena, né? Mas esteja disposto a sair da zona de conforto, a buscar, a se desafiar todos os dias. E eu estou aqui, né, à disposição. Não sei se você quer depois deixar redes sociais aqui, mas me encontraria facilmente lá, @jonaspires.fisio. E posso estar contribuindo e colaborando com mais informações, tá bom? Obrigado, Renan. Show de bola, eu que agradeço.